Oi, eu sou Glória Moura Alves, sou, entre outros tantos papéis que a gente exerce na vida, eu sou também professora e professora de língua portuguesa. Eu ensino há mais de 20 anos língua portuguesa para concursos aqui em Brasília. E eu trabalho tanto com gramática quanto com texto, redação oficial e redação discursiva. O objeto desse nosso vídeo é justamente redação discursiva, para dar uma tranquilidade a mais para você, para dar paz para você nesse momento da prova discursiva. Eu sei o tanto que isso pode ser uma fase angustiante, né? Já convivi com muitos alunos que ficam desesperados até nesse momento da discursiva, alguns chegam a desistir, o emocional toma conta, então eu tô aqui para poder ajudá-los com esse vídeo. É uma série de vídeos, eu chamo de 3 oficinas. São 3 oficinas, oficina 1, que vai falar justamente acerca do edital, do MPU. Vamos fazer um estudo do edital, isso é muito importante, e dar algumas dicas importantíssimas acerca da estruturação da sua redação, tá bem? A oficina 2 já tem outras dicas, a oficina 3 também outras dicas de mais valor ainda, tá? Depois, no finalzinho, eu falo sobre cada uma dessas oficinas. Bom, gente, principalmente por causa dos meus estudos de neurociência e de neuroaprendizagem, eu sei bem que todos nós temos capacidade de desenvolver habilidades e, na verdade, a produção de bons textos nada mais é do que uma habilidade a ser desenvolvida. Então, você tem condição de desenvolver. Basta ter alguém que possa monitorar esse seu desenvolvimento, e eu tô aqui, tá bom? Para tentar fazer com que essa sua trajetória se torne um pouquinho mais fácil. Bom, primeira parte desse vídeo, dessa oficina 1, eu dou o nome de Minha Redação Não Será Eliminada. Deixa eu justificar por quê. Muita gente tem se dado bem na parte objetiva, porém, lá na parte subjetiva, na redação, muita gente chega a ter a redação eliminada. Por vários motivos, a gente, ao longo dessa oficina, nós vamos conversar a respeito disso, mas um dos grandes motivos é justamente a falta de conhecimento do edital. Então, para essa prova do MPU de 2015, eu queria esclarecer com vocês o edital, fazermos juntos o estudo desse edital para que você não cometa erros que já estavam lá, claros no edital, que você não deveria fazer, tá bem? Na parte 2, a gente vai conversar um bocadinho e eu vou dar dicas quentíssimas, muito bacanas mesmo, sobre a estruturação do seu texto, tá bem? Então, essa oficina 1, minha redação não será eliminada, a sua redação, querido, não será eliminada, tá bem? Você vai passar inclusive com nota muito alta, tá? Lá na oficina 2, na oficina 3, a gente vai dar essas dicas de nota máxima, mas aqui você já pode ter a certeza de que a sua redação não será eliminada. Basta você seguir passo a passo que a gente vai conversar aqui, beleza? Estudo do edital, parte 1. Vamos lá conversar a respeito disso. Veja, no estudo do edital... Opa, passei aqui um pouquinho adiante, deixa eu voltar. No estudo do edital, eles mostram que a nota total da sua prova é 40 pontos. Então, o máximo que você pode tirar da sua prova é 40 pontos. Agora, pelo amor de Deus, cuidado, você vai ser desclassificado se você tirar uma pontuação abaixo de 20 pontos, tá? Por que que isso pode acontecer? Essa nota abaixo de 20 pontos, ela acontece por vários motivos, principalmente porque a galera não entende a proposta da prova.
A falta de interpretação da prova, a má interpretação da prova, da proposta da prova, é um dos fatos que levam à desclassificação, ou seja, um valor de pontuação menor do que aquele exigido. Então, galera, vamos prestar atenção na proposta. Nem que você tire 5, 10 minutos para que você entenda direitinho essa proposta, todas as exigências dessa proposta. Isso é de extrema valia para que você atinja os seus 40 pontos, tá bem? E não seja desclassificado escrevendo abobrinha, escrevendo bobagem, escrevendo aquilo que o examinador pouco se importa, tá? Então vamos lá, muito cuidado com isso. Marca de identificação do candidato, pelo amor de Deus, isso ainda existe. Então tem gente que assina na folha de resposta, tem gente que coloca bilhetinho para o examinador lá na folha de resposta, então não tem jeito, fez isso é desclassificação. Outra coisa óbvia que vai gerar desclassificação imediata é a fuga do tema, que também, mais uma vez, tem a ver com a má interpretação da proposta. Então, a proposta fala X, você escreve outra ideia qualquer que não aquele tema exigido na proposta. Então, muito cuidado. A primeira grande dica, então, que eu dou para vocês é, pelo amor de Deus, leia a proposta com cuidado. Entenda a proposta. Gaste tempo com a proposta, com a leitura da proposta, tá bem? E uma coisa muito legal para vocês, olha que interessante, o tema não é um tema qualquer que você não esteja estudando. Ele é um tema, lá no seu edital, ele é um tema já selecionado de um assunto específico da sua área. Então, você já está estudando para sua prova objetiva esse seu assunto que vai cair na sua prova discursiva. Então, olha só que barato, né? Isso é muito bom para você. É um assunto específico da sua área. Isso é muito bacana, tá? Um dos dramas em prova discursiva é quando o tema é muito aberto, quando o tema é sobre atualidades, porque aí pode cair tudo sobre tudo de tudo e, enfim, fica um pouco mais complexo. Bom, gente, aquela nota de conteúdo, que vocês estão lembrados, vale 40 pontos, o examinador entende como nota de conteúdo 3 características: a apresentação da sua redação, a estruturação da sua redação e o tema. O modo como você apresentou o seu texto, o modo como você estruturou o seu texto e o conteúdo do seu texto, tá bem? Daí nós vamos conversar passo a passo sobre cada um desses itens para formar os seus 40 pontos, tá bem? Então o objetivo aqui dessa oficina é: minha redação não será desclassificada. Então, veja bem, para que a sua redação não seja desclassificada, vamos conversar um pouquinho sobre a apresentação, o que você não deve fazer, tá bem? Pelo amor de Deus, cuidado com letra. Letra ilegível não vai rolar, não vai dar. Faça a letra legível. O povo sempre pergunta, Glória, letra cursiva ou letra de forma? Galera, tanto faz de verdade. A única coisa que você deve ter atenção é que, se faz letra de forma, cuidado para evidenciar a letra maiúscula da letra minúscula, tá bem? Mas, por favor, trabalhe com uma letra legível. Eu fiquei de cara, um casozinho aqui para vocês, eu fiquei de cara com o caso do TJ de 2008, 2010, se eu não me engano, foi apresentada uma proposta com 3 quesitos, a letra estava terrível. A pessoa que elaborou essa redação, ela me mandou a redação para que eu pudesse fazer um recurso para ver se a gente conseguia majoração. Ela foi desclassificada, a nota ficou abaixo daquela nota mínima. E eu recebi várias provas para fazer o recurso e eu confesso para vocês que, por conta da
ilegibilidade daquela redação, eu deixei aquela redação por último. E qual não foi a minha surpresa quando eu consegui ler aquela redação respondia exatamente cada um dos pontos exigidos pela proposta, exigidos pelos quesitos. Então aquela redação era para tirar a nota máxima. No entanto, por conta da ilegibilidade, por conta daquela letra horrorosa, na verdade, a pessoa ela foi desclassificada. Nós tentamos fazer recurso, entramos com recurso, porém o examinador, na sua onipotência, muitas vezes ele se acha Deus, ele não majorou a nota daquela moça, né, daquela menina. Então, veja bem, por causa de uma letra ilegível, ela não passou no concurso, foi desclassificada. Então, muito cuidado. Só para reforçar, pode ser sim letra cursiva ou letra de forma. Se letra de forma, toma cuidado em marcar exatamente as maiúsculas e as minúsculas, tá bem? Outra coisa que é prejuízo na certa. A sua redação, eles pedem que seja uma dissertação. E a dissertação, ela no mínimo, ela tem 3 parágrafos. Então, você escrever a sua redação como se fosse uma ata, num único parágrafo, com certeza o seu examinador já vai colocar uma nota de apresentação lá embaixo e isso vai afetar a sua nota total de conteúdo. Ou seja, aqueles seus 40 pontos máximos, eles já começam a se perder, tá bem? Então você vai me prometer que pelo menos vai escrever 3 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Já já a gente conversa mais sobre essa estruturação, mas já coloca isso aí na sua cabeça. 3 parágrafos no mínimo, 1 parágrafo jamais, tá certo? Outro detalhe para apresentação, gente, rapidinho pelo amor de Deus, respeitem as margens, né? Margem direita, margem esquerda, marque bem a sua margem esquerda, que é onde você vai iniciar o seu parágrafo. Marque muito bem também a sua margem direita. Então, não escreva em zigue-zague, tá bem? Isso é terrível para apresentação, o examinador já não gosta, tá? Outro detalhe, lá no próprio edital já está falando, fragmentos fora das margens, eles não serão lidos, eles serão desconsiderados. Então, cuidado com isso. É para escrever dentro das margens que o edital, que a prova já traz, tá bem? Então é isso, galera. Apresentação, letra legível, pelo menos 3 parágrafos, cuidado com as margens, tá? Não é pedir demais, é só um bom treino que vocês conseguem com certeza não ter a nota, a redação desclassificada por conta da apresentação. Vamos caminhar? Caminhando, agora a nota de conteúdo. Além da apresentação, ela também é em relação à estrutura. Isso aqui já tem uma pontuação bem maior, tá, pessoal? Um peso maior na sua redação, então toma cuidado. Quando que você vai ter a redação desclassificada? Por que que essas redações elas são desclassificadas? Por conta da estruturação. Primeira característica, falta de clareza. Toda vez que você for escrever, você precisa pensar no leitor. Você está escrevendo para o leitor, então o seu texto ele precisa ser claro para quem está lendo. Isso é tão óbvio, mas muitas vezes a gente, naquela pressa, a gente escreve sem clareza. E a falta de clareza detona os 40 pontos aqui da sua nota de conteúdo. Então, toma cuidado, beleza? Outra coisa, galera, linguagem informal é caixão. Linguagem informal, linguagem coloquial, linguagem típica da oralidade não é linguagem para uma redação de concurso. Você pode ter o seu estilo na hora de escrever, que é um estilo mais informal, mais coloquial, mais tranquilo. Mantenha o seu estilo, não tem problema. Porém, na hora de escrever para concurso,
mude o seu estilo. Faça de outra forma. Você precisa trabalhar necessariamente com a linguagem formal, culta, tá bem? De novo, a estruturação em um único parágrafo é caixão. A falta de organização das ideias, que vai gerar falta de clareza, é caixão, então toma muito cuidado. E, pelo amor de Deus, não entregue a sua redação em folha de rascunho. Ela não vai ser lida, ela vai ser automaticamente desclassificada, tá certo? Então é isso. A dica principal aqui, de novo, o seu texto é dissertativo, então no mínimo quantos parágrafos você vai fazer? 3 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Isso é o que a gente tem para falar a respeito de estruturação. Vamos caminhar mais um bocadinho, galera. A nota de conteúdo é apresentação, estrutura e tema. Então, o que eu posso fazer para ter o tema nota máxima? Então, a proposta aqui é, minha redação não vai ser desclassificada, eu já sei o que eu não devo fazer, mas agora vamos lá, o que eu devo fazer para ter a minha nota boa, e não só boa, mas a minha nota máxima. Você é capaz de conseguir os seus 40 pontos lá no MPU. Tranquilo, tranquilo, tá bem? Basta escrever com clareza, pense no leitor, pense em quem vai receber o seu texto. Escreva, então, com extrema clareza. Escreva em linguagem culta formal, nada de oralidade, nada de clichês. Escreva em linguagem culta formal. Escreva ideias consistentes, abrangentes, relevantes. Então pare, lá na hora de você pensar na proposta, já é a hora também de pensar nessas ideias aqui, entendeu? Essas ideias, elas precisam ser ideias fortes. Escrever o trivial, na verdade, não vai levar você aos 40 pontos máximos, tá bem? Seja então consistente. O máximo que você puder, seja abrangente também. Você não sabe exatamente o que o examinador quer de você como gabarito oficial. Então, quanto mais você escrever a respeito daquilo que está sendo exigido, melhor. Porque mais próximo você vai chegar do tal gabarito que o examinador usa para classificar a sua redação em redação boa, ótima, ruim. Tá bom? Então, seja bastante abrangente nas suas ideias. E, principalmente, trabalhe com ideias relevantes. Ou seja, ideias que tenham peso, ideias que tenham importância, tá? Outra coisa de nada adianta você separar, selecionar cada uma dessas ideias aqui, consistentes, abrangentes, relevantes, se você não trabalhar com coerência. Então, as suas ideias, elas precisam ser montadas de tal forma, organizadas de tal forma, que gerem coerência. O que é coerência, povo? De forma bem simples. Coerência nada mais é do que sentido. Então, trabalhe com sentido. Pense novamente no seu leitor. Então, o seu leitor, aquelas ideias que ele está recebendo, estão fazendo sentido para ele? A organização dessas ideias, essa organização está sendo coerente, está fazendo sentido? Se está fazendo sentido, querido, você pode ter certeza que a sua nota aqui de conteúdo está bem próxima dos 40 pontos, que é a nota máxima, tá bom? Então, boa seleção de ideias, boa organização de ideias, coesão de ideias, que é a ligação entre essas ideias, a boa ligação entre essas ideias, e a hierarquização dessas ideias, ou seja, separar o que é a ideia principal do que é a ideia secundária. Qual é a ideia principal de cada parágrafo? Ok, escreveu? Agora, qual é a ideia ou quais são as ideias secundárias? Ou seja, quais são aquelas ideias que vão dar suporte para aquela ideia principal? Isso se chama hierarquização, tá certo? Vamos caminhar, galera? Veja, você precisa, então, demonstrar domínio do tema. Então, vamos
rever aqui alguns pontos importantes. Sempre o primeiro que vem, clareza. E a clareza, óbvio, ela é gerada por meio do entendimento exato da proposta. Então, você entende muito bem a proposta e aí você escreve exatamente aquilo que o examinador exige de você, tá certo? Em linguagem formal, com ideias consistentes. Essas ideias consistentes você pode se utilizar, por exemplo, de dados, de exemplificações, de fatos, para tornar coerente e coesa as ideias dentro do parágrafo, para tornar essas ideias coerentes e coesas, você pode estabelecer relações lógicas entre essas ideias, relação de causa, relação de consequência, relação de finalidade, relação de comparação, enfim, você decide, tá certo? Por fim, o estudo do edital, ele apresenta uma fórmula, tá bem? Essa fórmula é a seguinte: a nota de conteúdo, que são aqueles 40 pontos, essa nota ela é diminuída pelo número de erros dividido pelo total de linhas. Número de erros, o examinador vai apontando em cada linha que você escreve, se você teve algum erro de concordância verbal, concordância nominal, regência, crase, enfim. Cada um desses erros serão contabilizados e marcados ali no espelho da sua prova e eles serão contabilizados e divididos pelo total de linhas, tá bem? Então, dessa fórmula, você vai ter a nota da prova discursiva, tá certo? Não se apavore tanto em relação a essa nota, a esse número de erros, tá? Não se apavore. Você precisa pensar, é nisso aqui. Aqui, na nota de conteúdo, é que você vai ter o máximo da sua redação. O número de erros dividido pelo total de linhas, isso aqui vai dar menos de um ponto. Então, veja bem, se você se der bem aqui, na nota de conteúdo, você vai ter, com certeza, a sua nota lá para cima, tá bom? Então é isso, minha gente. A segunda parte desse vídeo é a estrutura textual. Eu preciso trabalhar com vocês as dicas quentes. Então, a estrutura que é exigida lá no edital é a estrutura dissertativa. E essa estrutura dissertativa, ela possui partes essenciais. Por isso que você não pode escrever tudo em um único parágrafo. Você precisa escrever em 3. Quais são os 3? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu queria contar um causo aqui rapidinho para vocês, agora de fevereiro de 2015. Uma certa prova pediu para que fosse feita uma redação em 20 linhas. E a pessoa escreveu as 20 linhas em um único parágrafo. Não deu outra. A nota foi lá para baixo, nós entramos com recurso. Desta vez o recurso foi aceito, mas veja que desgaste emocional, que desgaste físico também, né? Que desgaste total que a pessoa teve de se submeter. Então a dica é, ainda que o texto seja para ser escrito em 20 linhas, escreva seu texto em 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá certo? Continuando. Dicas quentes agora para bons parágrafos. Então tem gente que fica perdido nos parágrafos, então vamos lá, coisa bem simples. Galera, primeiro, tenha um número equilibrado de linhas para cada parágrafo. Tem redação que o primeiro parágrafo tem 2 linhas, o segundo parágrafo tem 15 linhas e o terceiro parágrafo tem 4 linhas. Veja, isso aí é completamente desequilibrado. Então, que você tenha um equilíbrio no número de linhas, tá bem?
você vai definir o seu equilíbrio, tá? Você vai definir o número de linhas. Isso não existe uma lei para isso. A lei que existe é a lei do equilíbrio, tá bom? Novamente, o bom parágrafo, ele é claro, ele é objetivo, ele é sucinto, ele vai direto ao ponto, tá bem? O bom parágrafo, ele deve ser feito em períodos menores. Aquele parágrafo que traz um único período em um único parágrafo, ele não é tão claro, ele prejudica a clareza. Então, elaborar o parágrafo em períodos menores, isso é bastante interessante, tá bem? Nas oficinas 2 e 3, eu vou demonstrar isso detalhadamente a respeito desses períodos menores nos parágrafos. Eu vou mostrar redações e eu vou mostrar os períodos, tá bem? Dentro desses parágrafos. Eu vou mostrar parágrafos que foram feitos com um único período e esses parágrafos não ficaram claros, ficaram obscuros, ficaram de difícil entendimento, e eu vou mostrar para vocês nas oficinas 2 e 3 parágrafos que foram elaborados com períodos menores, com 2, 3 períodos menores, e assim facilitaram e muito a leitura e o entendimento, tá bom? Veja bem, para que você tenha um bom parágrafo, escolha a ideia principal do parágrafo. Já selecione a ideia principal do parágrafo. E, óbvio, já escolha as ideias secundárias. Então, vocês estão lembrados lá da organização e da hierarquização que nós falamos agora há pouco? Tem a ver com isso daqui, ó. Escolha a ideia principal e escolha aquelas que serão as ideias secundárias. As ideias secundárias, elas dão suporte à ideia principal. As ideias secundárias, elas vão fundamentar a ideia principal. As ideias secundárias, muitas vezes, são elaboradas por meio de fatos, exemplos, por meio de citações, tá? Então, existem várias estratégias argumentativas sobre as quais a gente vai conversar para que você trabalhe com essas ideias secundárias, tá bem? Então, dicas para bons parágrafos: equilíbrio de linhas, clareza, objetividade e concisão, trabalhar sempre com períodos menores para gerar justamente a clareza, e escolher ideia principal e ideias secundárias. Tá joia? Caminhando, povo. Dicas quentes, partes essenciais. Eu vou falar agora exatamente a respeito da introdução. Nessa oficina, eu não vou trazer ainda a redação pronta. Eu vou trazer isso nas oficinas 2 e 3, para que vocês vejam as introduções e consigam perceber o que tá bom e o que não tá bom. Por enquanto, é a teoria mesmo, tá? Então, veja bem, introdução. O que é a introdução? É a exposição do assunto que será tratado. Agora, veja bem, numa prova de concurso, você não é livre, porque senão você foge do tema e escreve qualquer assunto. Então, veja bem, você não é livre para expor qualquer assunto. Você vai ler a proposta, entender muito bem a proposta, interpretar profundamente a proposta e depois disso você vai expor na sua introdução o assunto exigido lá na proposta, tá bem? Entenda que a sua introdução não pode ser feita de qualquer jeito. 2 linhas não servem para introdução. Uma boa introdução é uma introdução que é capaz de expor o assunto com clareza. Essa introdução, ela é o cartão de visita da sua redação. Então, o examinador, ele é bem capaz de fazer o seguinte: ele lê a sua introdução, gostou, ele já começa com a nota de conteúdo lá em cima, ele já começa a pensar na sua nota assim, ó, e caramba, essa redação vale 40 pontos.
Aí ele vai caminhando para sua redação, ao longo da sua redação, lendo o restante da sua redação, mas ele já ficou com aquela boa impressão da introdução. Então é isso, povo. Capriche. Introdução é o seu cartão de visita. Outro detalhe é: traga com clareza o ponto de vista central do seu texto. Sabe esse assunto que será tratado? Ele tem um ponto de vista. E você precisa demonstrar esse ponto de vista com clareza e já trazer isso na introdução. É claro que você não vai desenvolver, colocar todos os detalhes, porque isso é para o desenvolvimento. Mas na introdução você já expõe o seu ponto de vista acerca do assunto a ser tratado, tá bem? Na introdução você também evidencia a relevância do assunto e da abordagem escolhida. A relevância do assunto e a abordagem escolhida. Tudo isso já deve ser evidenciado na introdução. Aí eu pergunto, dá para fazer tudo isso em 2, 3 linhas? Difícil. Então, capriche na sua introdução. Use lá umas 5, 6, 7 linhas para sua introdução, mas use com capricho, entende? Ok? Então tá bom, galera. Introdução é isso aí, cartão de visita. Desenvolvimento também é a parte essencial para uma estrutura dissertativa infalível. Veja bem, ele pode ser feito em 1, 2, 3 ou até mais parágrafos. Porém, note bem, é necessário que todos esses parágrafos sejam muito bem ordenados. Haja ordem, tá bem? Na seleção das ideias que estarão presentes nesses parágrafos. Então, você pode escrever sim, 1, 2 ou 3 ou até mais parágrafos, tá? Dentro do seu desenvolvimento. Como a sua redação no máximo é de 30 linhas, então, enfim, evite escrever mais parágrafos. Opte por ficar ali, entre 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, tá bem? Entenda que cada parágrafo trabalha uma argumentação, um assunto específico dentro daquele assunto geral que foi exigido pela proposta. Então, para que você trabalhe ordenadamente, você vai, em cada parágrafo, trabalhar uma e tão somente uma argumentação, tá certo? Algumas estratégias argumentativas que eu trago aqui teoricamente para vocês. Exemplificação é uma delas. Citação de autores, de obras, é uma excelente estratégia argumentativa porque fundamenta a sua argumentação. Trazer fatos, trazer comparações, fazer análises críticas, tudo isso é de extrema valia para uma boa estratégia argumentativa, tá bem? Então, o seu desenvolvimento, ele é justamente para argumentar aquele assunto que foi proposto lá na introdução, tá bem? Ok. Continuando, por fim, para uma estrutura dissertativa infalível, a conclusão é uma parte essencial. Agora, pelo amor de Deus, conclusão é elaborada em um único parágrafo, tá bem? Ela deve ser muito boa e ela é muito boa principalmente quando retoma ideias que foram colocadas como ideias principais dentro do texto. Então, entenda uma coisa, o processo de retomada, ele é muito bom, tá? Lá na conclusão. Ele faz com que a sua conclusão seja rica, ele enriquece a sua conclusão. Agora, muito cuidado, não abra novas ideias. É para você fechar o texto e não continuar o texto com novas ideias. Isso daqui, trabalhar com novas ideias vai com certeza diminuir a sua
a sua nota de conteúdo, aqueles 40 pontos, tá bem? Muito cuidado com isso. Isso é bem capaz de gerar para você uma desclassificação. Então, fica a dica aqui, tá? Cuidado, não abra novas ideias. Outro detalhe, para uma conclusão muito boa, é quando você expõe uma proposta de intervenção, ou seja, uma sugestão para a problemática que foi levantada lá na proposta da sua prova. Isso tem sido muito bem visto pelos examinadores, tá bem? Agora, não pode ser uma proposta vazia. Por exemplo, é necessário que o governo faça algo. Perfeito. O que o governo deve fazer? Algo o quê? Tá vendo que ficou vazio? É necessário que a sociedade tome providências. Certo. Mas quais são as providências? Você, como escritor da sua redação, você deve fazer boas propostas de intervenção, tá bem? Então fica aí essa dica, galera. O projeto Nota Máxima, você vai encontrá-lo ali no portal www.aprovaweb.com.br. Ele vem como uma nova proposta, ele vem como um novo conceito para você aprender de fato o que você precisa para passar no concurso, para se atualizar em língua portuguesa, enfim, para de fato aprender. Ele traz uma verdadeira interação professor-aluno, então a nossa proposta é estarmos sempre próximos a você, rumo à sua aprovação. E nós trabalhamos com diversas estratégias para usar os dois hemisférios do seu cérebro. Então a gente traz imagens, a gente faz vocês escreverem, a gente traz cores, a gente traz áudio, enfim, nós trazemos várias estratégias para que vocês possam aprender com mais eficácia. Nós trazemos mapas conceituais, nós trazemos imagens significativas, nós trazemos áudio. Então, o que a gente propõe para vocês é isso, solução inteligente para aprender, tá bom? Então, fica a dica, um grande abraço, obrigado por ficar até aqui comigo nessa nossa oficina, que é a oficina justamente para não ser desclassificado na redação. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.